Você costuma se pegar acordado no meio da noite? Já se perguntou por que tem dificuldade para voltar a dormir? Isso pode estar acontecendo porque você está entre os escolhidos de Deus. Assista a este vídeo até o final e eu lhe direi por que Deus continua tocando em você. Entre 3 horas e 5 horas da manhã, você também descobrirá o que fazer e como aproveitar esta época especial diariamente. C.S. Lewis escreveu certa vez: Deus sussurra para nós, em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. Talvez esses despertares noturnos sejam a sua maneira de despertar você para algo profundo. Se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Não é coincidência se você continua acordando em determinados horários todas as noites, especialmente entre 3 horas e 5 horas da manhã. Você pode pensar que está sofrendo de insônia. Não, você provavelmente não tem um problema de sono. Em vez disso, algo espiritual está acontecendo. Deus está tentando alcançar você como um dos seus escolhidos. Então, em vez de entrar em pânico por não conseguir dormir, ouça a razão de Deus para manter os olhos bem abertos a esta hora da noite. Como C.S. Lewis observou com perspicácia, Deus não pode nos dar felicidade e paz fora dele, porque elas não existem. Não existe tal coisa. Esses momentos podem ser o seu convite para que você encontre essa paz nele. Há várias horas de vigília, incluindo a vigília das 3 às 5 horas. É a quarta e última hora de vigília, significativa porque é uma hora de visitação. É quando Deus visita os seus escolhidos com administrações angelicais. Nesta quarta vigília, você pode vivenciar encontros que mudarão a sua vida e a das gerações futuras. Você pode ver isso na Bíblia. Gênesis 32:26 diz: Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já amanheceu. Mas Jacó respondeu: Não te deixarei ir, a menos que me abençoes. A visitação de Jacó transformou a sua vida para sempre. Em Marcos 648, o Senhor Jesus Cristo andou sobre as águas para encontrar seus discípulos enquanto lutavam contra uma tempestade novamente na quarta vigília. Os eventos estratégicos da bênção e intervenção de Deus frequentemente ocorriam na quarta vigília. Deus quer visitá-lo assim como visitou Jacó e os discípulos, seus escolhidos. Agora que você vê a importância desta hora da vigília, o que Deus quer que você faça? Você não deve se forçar a dormir novamente. Deus quer que você maximize este momento de encontro, porque Ele está prestes a realizar grandes obras em sua vida. Aqui estão 3 coisas que Deus quer que você faça quando estiver acordado, entre 3 e 5 horas. Ore fervorosamente contra o inimigo. O diabo é conhecido por perverter todas as coisas boas que Deus faz. Assim como Deus usa a quarta vigília para visitar seu povo, o diabo e seus agentes também trabalham nesta hora para destruir o que Deus está fazendo em sua vida. Esta hora também é conhecida por atividades demoníacas. O horário das 3 horas é chamado de hora do mal. Às vezes, quando tudo parece dar errado no seu dia, a culpa é das sementes malignas. O inimigo semeou nessa hora. Jesus confirmou isso em Mateus 13:25. Mas enquanto todos dormiam, o inimigo dele veio, semeou o joio no meio do trigo e se afastou de mim. Deus continua despertando você para mantê-lo alerta e defender seu território contra o inimigo. Lembre-se, as armas da sua guerra não são carnais. Elas são poderosas o suficiente para destruir fortalezas. Mas se você tem uma boa arma e se recusa a usá-la, isso tem algum significado? Uma das armas da sua guerra são as orações da meia-noite. Deus o desperta para que você possa empunhá-la diante do inimigo. Deus o escolheu para ser um vigia, não apenas para si mesmo, mas para seus entes queridos. Ezequiel 33,
6 diz: Mas se o atalaia vir a espada chegando e não tocar a trombeta para avisar o povo, e a espada vier e tirar a vida de alguém, a vida dessa pessoa será tirada por causa do seu pecado, mas eu responsabilizarei o atalaia pelo sangue dela. Se Deus o incitar a estar acordado na quarta vigília, você deve responder, porque a vida de outros está em jogo. Você é responsável por guardar os outros, então não consegue dormir. Além disso, o diabo se opõe a que você receba as bênçãos de Deus e busca ativamente destruir quaisquer coisas boas que Deus tenha reservado para você. Muitas vezes, quando você está mais vulnerável, como durante o sono, para combater isso, você deve orar fervorosamente e se engajar na guerra espiritual. Seja proativo em resistir a qualquer tentativa de desviá-lo do propósito de Deus. Também é importante lembrar-se dos seus sonhos antes de acordar, porque Deus quer que você ore com foco. Ele quer que você ore de acordo com a sua vontade. Recordar seu último sonho lhe dará uma ideia do que falar com Deus. Além disso, desenvolva o hábito da gratidão. Agradeça a Deus por um novo dia e por suas promessas sobre sua vida. Agradeça a Ele por ter escolhido você para ser um vigia e lhe ter dado autoridade sobre as obras do diabo. Passe tempo com Deus. Se você estiver acordado das 3 horas às 5 horas, use esse tempo para ter comunhão com Deus. Lembre-se de que você está em vigília. Esta vigília é o momento em que seu espírito está mais ativo, porque sua atmosfera é fresca e silenciosa, e Deus gosta de falar nesses momentos. Isso não significa que ele não fale. Em outros momentos, Deus está sempre falando. Mas quando ele fala nessas vigílias, ele dá instruções específicas. Jó 33, 14 a 15, diz: Porque Deus agora fala de uma maneira. Agora, porém, de outra maneira ninguém percebe. Em um sonho, em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas. Enquanto eles dormem em suas camas, Deus falará com você e selará instruções profundas em seu espírito. Você não pode decodificar essas instruções a menos que se envolva em meditação para meditar, concentrando-se totalmente. Você não precisa sair da cama, ficar deitado ou sentar-se e reconhecer a presença de Deus. Não é hora de conciliar outras atividades enquanto fala com Ele. Enquanto você pondera, peça a Deus que fale com você, que lhe diga coisas específicas que Ele precisa que você faça. Você começará a sentir as coisas e a ouvir Deus falar. Ele poderá até mesmo instruí-lo sobre seus negócios, finanças e entes queridos. Ele pode informá-lo sobre acontecimentos futuros em seu país ou comunidade. Ao sentar-se em silêncio, você começará a entender o que está acontecendo no reino espiritual e a sentir as coisas acontecendo ao seu redor. Você entenderá distintamente as instruções da sua voz. À medida que seu espírito se comunica com Deus, você receberá interpretações dos sonhos que teve e como agir de acordo com eles. Outra coisa que Deus pode lhe dar neste momento são novas ideias. Ele dará soluções para problemas antigos que você vem tentando resolver. É nesse momento que a inspiração divina chega para o seu negócio. Você não pode se dar ao luxo de perder tudo isso. Marcos 1,35 testifica que Jesus acordava cedo de manhã, quando já estava escuro. A Bíblia diz que ele procurou um lugar isolado para orar. Jesus fez isso para se reconectar com Deus e receber novas ideias sobre o que fazer naquele dia. Ele estava sempre ocupado durante o dia, mas conversava com Deus à noite ou nas primeiras horas da manhã. Não é de se admirar que nunca lhe faltassem ideias e poder ao longo de sua vida na terra. Se você também imitar isso, Deus continuará a revigorá-lo. A quarta vigília também é um momento de despertar espiritual em sua caminhada com Deus. Ao permanecer acordado para comungar com Deus diariamente, você experimentará um céu aberto em seu relacionamento.
No entanto, ao meditar, você deve documentar tudo o que Deus diz, incluindo seus pensamentos. Você também pode fazer perguntas a Ele sobre suas preocupações e esperar pacientemente por sua resposta. C.S. Lewis sabiamente observou: somos o que acreditamos ser ao acreditar que você foi escolhido para este momento especial. Você se alinha com o plano de Deus para a sua vida. Fale com o seu dia. Há poder na sua língua. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode declarar vida sobre si mesmo e morte sobre as coisas que incomodam seu coração. Infelizmente, muitos cristãos não usam esse poder. Eles o deixam escapar, dando ao diabo a chance de afligi-los. Você não deve deixar isso acontecer com você. Use o poder da sua língua para falar e remodelar o seu dia. E o melhor horário para fazer isso é entre 3 e 5 horas da manhã. Depois de reverter as sementes ruins que o inimigo semeou enquanto você dormia, comece a plantar novas sementes de bênçãos com suas palavras. Fale a palavra de Deus sobre as atividades do seu dia, fazendo declarações proféticas que proclamam a vitória sobre todo encantamento e adivinhação do diabo. Por meio de suas palavras, você pode ordenar aos elementos da terra que trabalhem para o seu bem. Em Josué 10, 12 e 13, Josué ordenou ao sol e à lua que parassem. Quando os israelitas lutaram contra os amorreus, esses elementos obedeceram. O sol permaneceu parado quase o dia todo e só se pôs quando eles venceram seus inimigos. Você já planejou muitas tarefas e a chuva inesperadamente interrompeu todo o seu trabalho? Essa não precisa mais ser a sua experiência. A quarta vigília também é um momento para reconstruir os eventos do seu dia. Você pode conter a chuva, como Elias fez por 3 anos e 6 meses. Suas declarações são tão poderosas porque Deus honra as palavras que você fala. Agora que você entende seu lugar como Deus e como maximizar esse tempo especial com Deus, você também deve saber como sustentar esse momento de encontro. Viva uma vida que honre a Deus. Você magnifica suas atividades carnais sempre que você peca e seu espírito perde o poder. Quando seu espírito está morto, ele não consegue mais entender os sussurros de Deus. Você deve viver conscientemente no espírito e se separar daquilo que tempera seu relacionamento com Deus. Uma maneira de edificar seu espírito é orar no Espírito Santo. Ela ativa seu espírito e o mantém altamente sensível a tudo o que Deus diz em cada estação. Você também pode alimentar seu espírito ouvindo músicas de adoração, tocando-as em volume baixo o dia todo enquanto realiza suas atividades, seja no carro, a caminho do supermercado pela manhã ou no café. Ajuda a criar um equilíbrio na atenção que você dedica ao desenvolvimento de sua caminhada com Deus. Como escreveu C.S. Lewis, você nunca está velho demais para estabelecer outra meta ou sonhar um novo sonho. Use esse tempo para definir metas espirituais e sonhar novos sonhos alinhados com o propósito de Deus para você. Enquanto permanece acordado, peça a Deus que abra seus ouvidos para que você conheça a sua voz. Deus pode estar falando, mas você não consegue ouvi-lo. Deus precisa ver seu desejo de comunhão com Ele antes que Ele possa falar expressamente com você enquanto você se senta e espera ouvir a sua voz. Certifique-se de que outros pensamentos não ocupem sua mente. Aprenda a arte da concentração. Se sua mente ficar turva com outras preocupações, você pode não conseguir captar a voz de Deus. Deus estava tentando falar com Samuel no livro de Samuel 3, 9 e 11, mas ele não conseguia dizer que era Deus. Ele continuou indo ao encontro de Eli. Quando Eli observou que era Deus falando com ele, disse a Samuel para se deitar e, ao ouvir a voz de Deus, deveria responder e pedir a Deus que falasse com ele. Quando Deus chamou, Samuel respondeu, e Deus lhe contou sobre o poderoso avivamento. Ele traria a Israel.
Deus pode falar com você sobre qualquer informação que Ele precise transmitir. Você precisa aprender a se familiarizar com a voz de Deus, como Ele tenta falar com você, e prestar atenção a isso. Sempre que meditar, reserve um tempo para estudar a palavra de Deus nesta hora de vigília, mantendo o foco nele. Preste atenção aos versículos bíblicos que Ele possa chamar sua atenção. Abra sua Bíblia e medite sobre eles. Faça perguntas a Deus nas Escrituras sobre algo que você não tenha clareza. Se durante a meditação você se lembrar de algum sonho que teve ou de uma visão que Deus lhe mostrou, registre-a em um diário. O propósito de manter um diário é preservar as instruções de Deus e sempre voltar para verificar quando você se esquecer de algo que Ele pediu para você fazer. Também pode servir como prova de que Deus cumpre a sua palavra quando cumpre as promessas que fez a você em seu diário. Isso também pode servir como fonte de encorajamento de que Deus não falhará com você no futuro, quando as provações vierem testar sua fé. Lembre-se, como disse C.S. Lewis, as dificuldades muitas vezes preparam pessoas comuns para um destino extraordinário. Você deve perguntar por quanto tempo deve ficar acordado e orar enquanto ora. O Espírito Santo lhe dará a convicção em seu espírito de que uma resposta chegou ao seu pedido. Isso significa que você deve continuar orando até ter certeza de suas respostas. Talvez não precise orar por muito tempo. Deus pode lhe dar uma resposta em 10 ou 30 minutos. Ao ouvir suas respostas, você pode voltar a dormir ou se preparar para suas atividades diárias. Se Deus lhe disser algo sobre outras pessoas, talvez um ente querido, ore e interceda por elas. Se for uma instrução de Deus para elas, pergunte ao Espírito Santo como você transmitirá a mensagem. Algumas instruções são muito delicadas, portanto, certifique-se de não incutir medo nas pessoas ao lhes contar o que Deus está dizendo a respeito delas. Como você pode garantir que não voltará a dormir quando Deus o incitar a orar? É simples. Tenha a determinação de obedecer a Deus. Você não rejeitará seus sussurros, nem sucumbirá ao sono se respeitar a Deus. Você pode estar cansado depois do trabalho, mas sua reverência por Ele o fará acordar quando Ele precisar. Lembre-se, você é um colaborador de Deus. Ele colabora com você para fazer a sua vontade na terra. Mas quando você não o responde, ele se sente triste, pois sua negligência pode ter consequências graves. Você precisa ser intencional em reservar um tempo para Deus pela manhã. Você não pode conhecer plenamente a voz de Deus até que passe tempo com Ele consistentemente. Você deve ansiar genuinamente por um relacionamento com Deus na maioria das vezes em que Ele o incita a estar acordado. Não peça apenas a Ele suas necessidades. Procure conhecê-lo pessoalmente e abra seu coração a Ele para que seu espírito possa se comunicar com Ele, para que, quando Deus o acordar novamente na próxima vez, não volte a dormir. Vamos orar. Pai, venho diante de Ti hoje e Te agradeço por cuidar de mim como Tu cuidas. Eu não sou suficiente sem Ti. Tu és meu ajudador e aquele que me sustenta. Obrigada pelas palavras que recebi hoje. Obrigada por revelar a Tua vontade para a minha vida. Sou grata por como me carregaste em Teus braços até agora. Sinto-me humilde diante da Tua bondade para comigo. Tem sido avassaladora e sempre Te adorarei, Senhor. Peço-Te que sondes o meu coração e veja se alguma coisa que eu faça não me agrada. Por favor, tem misericórdia de mim. Arrependo-me de tudo o que não gostas e recebo a Tua força, através do Espírito Santo, para viver sempre de acordo com os Teus ditames e quaisquer planos que tenhas para mim. Espírito Santo, peço a Tua ajuda, pois não posso cumprir nenhuma tarefa que me deste. Ajuda-me a entender as lições que me ensinaste hoje sobre a 4ª hora da vigília. Não sei como
aproveitar ao máximo esta temporada sozinha. Preciso que me tornes consciente de quando me despertas, enquanto me sento contigo em meditação. Dá-me a graça de ser sensível às tuas instruções. Ó Senhor, peço-te que me fortaleças para não voltar a dormir, enquanto comungas comigo. Jesus, entrego a minha vida a ti. Por favor, ajuda-me a evitar tudo o que afasta a tua presença de mim. Ensina-me a viver na tua presença, abrindo conscientemente o meu coração às coisas que edificarão o meu relacionamento contigo diariamente. Abba, peço-te que me ajudes a ter comunhão contigo. Dá-me a graça de interceder de acordo com a tua vontade. Por mim, não quero orar de forma errada. Peço a graça de esperar em oração até que a minha manifestação venha, Senhor, enquanto a tua graça divina vem sobre mim. Decreto que ganho forças para orar contra os planos do inimigo. Arranco toda a obra do diabo contra a minha carreira e finanças. Oro para que a minha família e entes queridos estejam sob a proteção do Espírito Santo. A partir de agora, torno-me sensível à voz de Deus. Recebo ao Ruh a ajuda de Deus através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo. E não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.